Hoje nós vamos falar sobre fisiologia das trocas gasosas e transporte dos gases. Esse é um assunto muito importante na fisiologia respiratória, porque ele envolve, na realidade, como que os gases eles conseguem passar entre a membrana alvéolo-capilar e como que esses gases eles conseguem circular dentro da corrente sanguínea e chegar aos diferentes tecidos corporais, ou chegar ou sair dos diferentes tecidos corporais. Então, nós vamos fazer uma abordagem breve hoje sobre essas trocas gasosas e como que esses gases são transportados na corrente sanguínea. Algumas coisas importantes que a gente tem que compreender que a cada minuto, em média, as nossas células corporais, lógico, vamos pensar um indivíduo em repouso, elas consomem em média 250 ml de oxigênio e elas conseguem produzir pelo metabolismo celular cerca de 200 ml de gás carbônico. Então, nós utilizamos muito oxigênio, mesmo em repouso, e ao mesmo tempo nós produzimos muito gás carbônico. Então nós temos aí um indivíduo que inspira em média 6.000 ml de ar por minuto, né? Ou seja, chega 4.200 dele chega aos alvéolos, porque uma parte dele fica naquele chamado espaço morto, ele não consegue chegar, eles não conseguem perfundir o alvéolo, né? Então, desse total, ou seja, 21% desse ar que chega lá, ele é constituído de oxigênio. E desses 21%, olha, de 882 ml que chega, apenas uma parte é absorvida, que é 250 ml, ou seja, uma pequena parte passa do alvéolo para o capilar para que posteriormente ele chegue às diferentes células. Lembrando isso, nós estamos falando em repouso, um indivíduo em repouso. Então, é um volume muito grande de gás que penetra no sistema respiratório e uma grande parte dessas moléculas passam para a corrente sanguínea. Não é a totalidade, mas grande parte passa. E o nosso objetivo da aula é observar isso, né? Como que acontece essa passagem desses gases pela membrana alvéolo-capilar. Então, aqui nós temos só para relembrar, a pequena circulação. A pequena circulação ela começa lá no ventrículo direito. O ventrículo direito ele envia sangue para os pulmões e aí esse sangue ele tem uma maior concentração de gás carbônico e uma menor concentração de oxigênio em relação ao sangue arterial. Fique bem claro isso, né? Nós já vimos que nós temos uma maior quantidade de gás carbônico tanto no sangue, a pressão de CO2 ele é maior tanto no sangue arterial quanto no venoso, mas o que diferencia é a quantidade desses gases, ou seja, no sangue desoxigenado, aquele que vai do ventrículo direito para os pulmões, a gente observa que nós temos uma quantidade de oxigênio que é de 750 ml por minuto, e o sangue nós temos uma dosagem de 2.700 ml de dióxido de carbono. Esse sangue que sai do ventrículo direito e vai para os pulmões por meio das artérias pulmonares. Quando chega lá na membrana alvéolo-capilar, acontece o que a gente chama de hematose. Na hematose, há uma difusão do oxigênio do alvéolo para o capilar, em média de 250 ml, que é o que a gente consome normalmente por minuto, e ao mesmo tempo há uma difusão do dióxido de carbono do capilar para o alvéolo em média de 200 ml por minuto. Então acontece uma troca gasosa entre a membrana alvéolo-capilar e esse sangue ele retorna para o coração, lá para o átrio esquerdo, é onde termina a pequena circulação. Só que observem que ele já volta com uma concentração diferenciada. Ele volta com uma concentração de 1.000 ml de oxigênio e já com uma perda de dióxido de carbono de 250 ml, 200 ml, ele volta para 2.500 ml. Então perceba que quando o sangue sai do ventrículo direito, ele sai com uma concentração de oxigênio e gás carbônico, e quando ele volta para o átrio esquerdo, onde termina a pequena circulação, ele volta com concentrações diferentes. Por isso a importância
da difusão dos gases entre a membrana alvéolo capilar. Conforme falei com vocês, nós não temos outra forma de captar oxigênio. A única forma que nós temos de captar oxigênio é lá do meio externo, é do meio ambiente. E lógico, nós temos poucas formas de excretar dióxido de carbono. A principal dela é por meio, lógico, também da membrana alvéolo capilar. Por isso que a pequena circulação é importante, o seu entendimento, tanto para o movimento do sangue quanto para a difusão dos gases respiratórios. E aí nós temos, né, diferença, o que muitas vezes chama de sangue arterial, o sangue venoso, mas nós temos um exemplo lá no sangue venoso. Nós temos em cada 15 ml de oxigênio por 100 ml, nós temos uma concentração de oxigênio, e que nós vamos para o arterial, nós temos uma concentração maior de oxigênio. É o que acontece também em relação ao gás carbônico, né? Então, o que diferencia isso é que nós temos no sangue carbonizado uma menor concentração de oxigênio em relação ao arterial. E no sangue oxigenado nós temos uma menor concentração de gás carbônico em relação ao venoso. E aqui vem um detalhe importante que a gente precisa falar sobre essa capacidade do organismo que tem de buscar esse oxigênio do lado de fora. Isso já foi explicado posteriormente. A gente fala que a pressão total de um gás é a soma das pressões dos gases que constituem uma mistura. Então, quando a gente pega o meio ambiente, a gente lá numa pressão atmosférica de 760 milímetros, o que a gente observa? Olha, considerando a umidade relativa do ar zero, ou seja, não tem nenhuma molécula de água nesse ar ambiente. Então, considerando essa possibilidade, nós observamos que o ar praticamente ele é composto por dois gases, nitrogênio e oxigênio. Observe que nós temos uma maior porcentagem de nitrogênio, logo depois vem o oxigênio e uma diminuta quantidade de dióxido de carbono, considerando que nesse ar não tenha nenhuma molécula de água. Não é o que acontece, lógico, né? E aí, olha lá, já com uma umidade relativa do ar de 100%, ou seja, 100%, uma grande quantidade de água nesse ar, o que acontece? Olha a pressão de água. Ela cria uma pressão de 47 milímetros de mercúrio. Olha, a pressão de nitrogênio ela cai, automaticamente a pressão de oxigênio ela também cai. E lógico, a pressão de dióxido de carbono também. Então, o ar ele é composto por uma série de moléculas, e essas quantidades de moléculas determinam a pressão tanto dos gases que estão oriundos nesse ar atmosférico, né? Então, um exemplo aqui, indivíduos que estão acostumados a fazer atividade física em determinada pressão de umidade relativa, onde a umidade relativa é mais baixa, quando ele vai para um lugar onde a umidade relativa é muito mais alta, ele pode ter dificuldade até de captar esse excesso de oxigênio que é necessário durante uma atividade esportiva, né? Então, mas o corpo logo se adapta, ele consegue se adaptar bem a essas situações. Mas nós não podemos esquecer que o nosso ar ele não tem só nitrogênio e oxigênio. Ele tem dióxido de carbono, mas ele também tem água. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando esse ar ele penetra no interior dos alvéolos, ele passa por um processo de perfusão, é nos alvéolos que parte deles, ou seja, parte das moléculas, principalmente de oxigênio, migram para dentro do capilar, e parte do dióxido de carbono migra para dentro do alvéolo. A gente precisa conhecer inicialmente o alvéolo, ou seja, o alvéolo a gente já falou, é um conjunto de estruturas saculares. Eles formam, na realidade, um saco com vários alvéolos. Esses alvéolos se comunicam por aberturas entre eles chamadas de poros de Kohn. Os poros de Kohn, eles permitem que, quando um alvéolo se enche de ar, esse ar é transferido para o outro alvéolo. Então a gente consegue, num cacho alveolar, perfundir todos os alvéolos de uma forma importante. E aí o alvéolo em si ele é constituído de 3 células. A principal célula de um alvéolo é o pneumócito tipo 1, né? São as células que formam a chamada parede alveolar. São por essas células
que acontece a difusão dos gases respiratórios. Então, o pneumócito tipo 1 é uma célula importante porque ele determina o processo de difusão dos gases respiratórios. Ligados aos pneumócitos tipo 1, existe uma segunda célula, que são chamadas de pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 2 ele secreta uma substância, e essa substância é como assim, o alvéolo ele tem essa possibilidade de fechar, ele tem essa possibilidade de colabar. Então, o que o pneumócito tipo 2 faz? Ele produz uma substância, e essa substância faz isso, ó, impede que o alvéolo feche. Ela produz um tensionamento, evitando que esse alvéolo ele se colabe, ele se fecha. Essa substância é chamada de surfactante. É como se fosse uma membrana que ela faz isso aqui, o alvéolo vai fechar, ela bloqueia, ela impede que esse alvéolo ele se feche. E isso é chamado de pneumócito tipo 2, a célula que produz essa substância. Algumas crianças que nascem com deficiência produzem uma patologia chamada de síndrome da membrana hialina. É uma doença comum, comum não, é uma doença que acontece nos recém-nascidos, mas hoje tem grande possibilidade de reversão e de forma rápida e importante, lógico. E aí nós não podemos deixar que o alvéolo são vias de entrada para a rede circulatória, então ela precisa de uma quantidade de células imunitárias importantes, né? Nós temos uma série de macrófagos alveolares, que são células de defesa, são células do sistema imunológico, que protegem essa membrana alveolar, impedindo que outras substâncias penetrem na corrente sanguínea. Então, de uma forma geral, nós temos esse alvéolo preenchido por seus pneumócitos tipo 1, que são as verdadeiras células epiteliais, e recheadas de pneumócitos tipo 2 e de macrófago. Então, o ar perfunde por aí e parte dessas moléculas contidas no ar se difundem para dentro do capilar ou do capilar para o alvéolo. Aí nós temos um modelo, né, em que nós observamos a passagem, a líquida ali de tensionamento dos alvéolos na imagem esquerda, e o movimento do oxigênio para dentro da corrente sanguínea e o movimento do dióxido de carbono também para dentro dos alvéolos. Bom, uma coisa importante que foi descrita por Fick: quais as condições para que o oxigênio passe para o capilar e o gás carbônico migre para o alvéolo? Ele determinou 3 fatores que são importantes para que aconteça essas trocas de forma satisfatória. Ele fala que quanto maiores as áreas, a constante de difusão e o gradiente de pressão, maior será a difusão. Aí, do outro lado, quanto maior a distância através da membrana, menor será essa difusão. Então, são coisas importantes que a gente tem que interpretar cada uma delas para entender o que determina esses fatores que favorecem as trocas gasosas. Vamos lá. Quanto maiores as áreas, ou seja, ele quer dizer que quanto maior a área da membrana alveolar, quanto mais alvéolos recrutados, lógico, relacionados aos capilares, quanto maior a quantidade de capilares e quanto maior alvéolo recrutado, maior será a difusão do oxigênio, assim como do dióxido de carbono. Esse é um primeiro ponto. Segundo, constante de difusão, ou seja, quanto mais acontece a difusão desses gases, quanto mais esses gases se trocam, ou seja, quanto mais isso acontece, maior serão as trocas entre os pontos. Esse é um outro determinante. E terceiro, gradiente de pressão. A gente já sabe, um gás ele se move de um meio que tem mais pressão para um meio que tem menos pressão. Então, quanto maior a pressão de um gás num ponto, maior é a difusão dele para um ponto de menor pressão.
Então tem que haver a diferença de pressão entre o alvéolo e os capilares para que aconteça a troca. Por exemplo, tem que ter uma pressão maior de oxigênio no alvéolo para que parte das moléculas de oxigênio entre para dentro dos capilares. A mesma coisa tem que ter uma pressão maior de dióxido de carbono no capilar para que esse gás migre e se difunda para o interior do alvéolo. Tem que haver uma diferença entre as pressões dos gases alveolares e capilares para que aconteça as trocas. Só que a gente não pode esquecer que as trocas acontecem entre uma membrana capilar e uma membrana alveolar. Na imagem a gente consegue observar que existe um espaço entre a membrana alveolar e a membrana capilar. Então esse é o espaço que a gente chama de espaço intersticial. A gente sabe que quanto maior esse espaço, se esse espaço aumenta, por exemplo, num edema pulmonar, se esse espaço aumenta, há uma dificuldade de difusão desses gases. Por isso que ele diz, quanto maior a distância através da membrana, que membrana? A alveolar e a capilar, menor será a difusão dos gases. Então é uma lei importante que a gente tem que lembrar sempre quando a gente for falar de trocas gasosas. E aí nós temos um ponto importante, conforme eu já falei com vocês, né? Tem que haver diferença entre a pressão. Olhem a imagem, na primeira imagem do alvéolo, olha a pressão de oxigênio dentro do alvéolo e olha a pressão de gás carbônico dentro do alvéolo. E aí percebam que no capilar sanguíneo, o sangue que está passando no alvéolo, perceba que a pressão de oxigênio à esquerda, no capilar sanguíneo, a pressão de oxigênio é de 40 milímetros. Quando esse sangue passa pela membrana, há uma troca, entra oxigênio. Olha lá como é que sai, uma pressão de oxigênio de 104 milímetros de mercúrio. A mesma coisa relacionada à pressão de gás carbônico. Olha a pressão inicial de gás carbônico, de 45. Ela é maior do que a alveolar. Lógico que se é de 5, parte de CO2 parte para dentro do alvéolo. E olha lá como é que sai à direita a pressão de CO2 de 40. Então, essas pressões entre o alvéolo e o capilar determinam o gradiente de trocas gasosas. Então aí eu tenho mesmo modelo, né? Um sangue venoso, ele está chegando no alvéolo, 40 milímetros de oxigênio, e aí, como a pressão é maior dentro do alvéolo, 100 milímetros de oxigênio ao passar. A mesma coisa acontece com o gás carbônico. É importante que a gente entenda esse processo, ou seja, as diferenças de pressão determinam o quanto de volume de gás vai passar de um ponto A para o B e do B para o A. Bom, uma vez que esses gases eles estão na corrente sanguínea, seja o oxigênio, seja o gás carbônico, a gente precisa entender como que esse gás se move na corrente sanguínea. E esse é um detalhe interessante que eu vou colocar nesse slide. Quando a pressão arterial de oxigênio no sangue está no valor de 100 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão ideal, o sangue contém apenas 3 ml de oxigênio dissolvido no plasma. Isso quer dizer que apenas uma pequena quantidade de oxigênio fica solto no plasma. O restante ele está ligado a alguma coisa. Então ele diz ainda, para entregar 250 ml de oxigênio, o débito cardíaco deveria ser de 83. Eu precisava de uma quantidade de sangue tão grande para entregar esse sangue à célula, oxigênio a essas células. Eu precisava, mas não é. Olha o nosso débito cardíaco médio, é 5 ml. Ou seja, nosso volume de sangue não precisa ser alto para que a gente consiga entregar esse oxigênio para as células corporais. Por que isso acontece? Porque, na realidade, grande parte do nosso oxigênio ele está ligado às hemácias. As hemácias são as células responsáveis por transportar, olha lá, 197 ml de oxigênio por meio de moléculas de hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína plasmática importante que tem esse grande papel de se ligar às moléculas de oxigênio e conduzir esse oxigênio para as diferentes células também pelo processo de difusão.
Então, a gente tem que sempre pensar que o oxigênio, pequena parte dele fica solto no plasma. E não é essa pequena parte que vai para os tecidos, a maior parte, as que estão aderidas às moléculas de oxigênio. Na realidade, não aderidas à molécula de oxigênio, aderidas às proteínas chamadas de hemoglobina. E aí nós temos a molécula de hemoglobina, né? A hemoglobina, quando ela está sozinha, ela é chamada de desoxihemoglobina, mas quando ela está presente, quando ela está ligada a uma molécula de oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Então, mais ou menos isso, a maior parte é transportada junto à hemoglobina, né, formando a oxi. Então, ele diz que a pressão parcial é maior do sangue do que nos tecidos, ocorrendo a difusão daqueles para os gases. É lógico, e a gente tem que pensar isso. O oxigênio ele só passa do sangue para o tecido, porque a pressão de oxigênio dentro do sangue tem que ser maior do que a do tecido. Senão haveria transporte. A mesma coisa, lembra? A pressão de oxigênio tem que ser maior no alvéolo para ele migrar para a corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, a pressão do oxigênio tem que ser maior na corrente sanguínea para ele migrar para dentro dos tecidos. E isso é um detalhe importante. Cabe ressaltar que a gente... esse tamponamento de oxigênio ele é muito importante, né? Ele tem uma característica importante, porque tamponamento é pegar essa molécula e grudar a ela outra célula. Então, normalmente, ela é ligada especificamente às hemácias, conforme eu falei. Então, ele diz, a ligação ou liberação de oxigênio depende da pressão de oxigênio do líquido, no qual está ligada a hemoglobina. Uma alta na pressão de oxigênio facilita a ligação de oxigênio e hemoglobina. Uma baixa facilita a liberação de oxigênio da hemoglobina. Então é sempre importante, quando a pressão de oxigênio ela está alta, vai facilitar a ligação do oxigênio à hemoglobina, porque se eu tenho uma pressão de oxigênio baixa, na realidade a hemoglobina vai facilitar um outro gás, que é o dióxido de carbono. Por isso que a gente fala, quando todos os sítios de ligação de oxigênio de uma molécula de hemoglobina estão ocupados, diz que a hemoglobina está 100% saturada, ou seja, quando eu pego um exame lá, saturação de oxigênio de 100%, isso quer dizer que 100% da hemoglobina está contida com oxigênio. Verdade? E nós vamos ao oposto, que é o transporte do gás carbônico. O gás carbônico ele é um gás produzido durante o metabolismo celular. No metabolismo celular, a gente produz uma quantidade de gás carbônico, e esse gás carbônico, ele normalmente, quando lançado na corrente sanguínea, ele pode sofrer algumas dissociações, ou eles podem ser tamponados de formas diferentes, né? Então vamos ver como é que acontece esse transporte de dióxido de carbono. Então a gente já falou anteriormente, lá a gente produz em média por minuto 200 ml de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele tem uma característica, 5% ele fica dissolvido no plasma, ele fica solto assim como o oxigênio, parte, não fica preso a ninguém, ele fica solto lá no plasma. E aí a gente tem o restante, 40% desse dióxido de carbono, que representa 25%, tá? 25% desse dióxido de carbono, ele na realidade está ligado a uma molécula de hemoglobina, olha que legal. Então parte da hemoglobina conduz dióxido de carbono, formando um composto chamado de carbohemoglobina. Então a hemoglobina tampona esse CO2, segura esse CO2 para ela. Então carrega uma parte desse CO2. E 70% desse CO2 ele vai se interagir formando dois compostos importantes, né? Quando ele se junta com água, ele pode formar, ele diz, a maior parte reage com água formando um composto chamado de ácido carbônico, que é o H2CO3, né? Então esse H2CO3 ele é formado com a junção do dióxido de carbono com as moléculas de água. E aí, quando você perde uma molécula dessa de hidrogênio, né? Quando você perde uma molécula dessa de hidrogênio, esse ácido carbônico vira um negócio chamado de bicarbonato. Olha que legal.
Então, o gás carbônico ele tem um papel importante no controle do pH sanguíneo. Ele pode virar tanto um ácido, quando ele pode virar tanto uma base. Ele pode virar qualquer um dos dois. Quando ele se junta à água, ele forma um ácido, que é o ácido carbônico. Quando ele perde uma molécula de hidrogênio, ela perceba que essa molécula de hidrogênio ele fica ligado a uma hemácia, ele perdendo uma molécula de hidrogênio, essa molécula vai para o plasma, que é uma molécula de bicarbonato. Então, o CO2 ele é importante para formar uma base, assim como ele é importante para formar um ácido. Então, percebam que o transporte do dióxido de carbono é um pouco mais complexo em relação ao oxigênio. Uma parte dele fica solta no plasma, outra parte se liga às moléculas de hemoglobina, formando um composto de carbohemoglobina, e a outra parte pode formar um ácido ou pode formar uma parte. Perceba que a maior parte forma um ácido. Né? Interessante isso. E aí, a hemácia tem um papel importante nesse processo, né, porque o CO2, quando ele entra dentro da hemácia, existe uma substância chamada de anidrase carbônica que ela acelera esses processos. Ela acelera esses processos, principalmente num processo em que ele consegue, na realidade, tamponar o ácido. Ela consegue, percebam que ela tem o CO2 mais água, e aí, olha, acontece uma produção de uma liberação de hidrogênio e a formação de bicarbonato. Então, a anidrase carbônica, que é uma substância presente dentro das hemácias, é um grande facilitador para que aconteça essa produção tanto de ácido quanto de base, né? Esse é um processo importante. E o mais importante ainda, a hemácia é importante também para liberar esse oxigênio para que ele seja difundido para fora do corpo humano. Então a gente percebe que a hemácia é fundamental no corpo, ó, tanto para transportar o CO2, porque ela transporta por meio da hemoglobina, assim como ela consegue acelerar os processos de liberação de CO2, assim como formação de bicarbonato. Enfim. Então nós temos o processo, né? O ácido carbônico se dissocia em bicarbonato, a anidrase ela favorece, né, tanto a formação de ácido como a formação de bicarbonato. Interessante esse processo. E aí dois efeitos importantes que a gente tem que guardar aqui nessa nossa aula é o efeito Haldane e o efeito de Bohr. Vamos entender cada um de forma separada. O efeito Haldane diz o seguinte: a ligação de oxigênio com a hemoglobina diminui a afinidade da hemoglobina por dióxido de carbono, como nós falamos anteriormente. Quanto mais oxigênio tem, maior a afinidade de uma hemoglobina com oxigênio. Se eu diminuo essa quantidade de oxigênio, automaticamente maior a afinidade da hemoglobina com dióxido de carbono. Já o efeito Bohr diz o seguinte, ó, o efeito Bohr é a capacidade da hemoglobina de liberar mais oxigênio para os tecidos com um pH muito baixo. Por que eu falei desse pH muito baixo? Porque em algumas situações, principalmente doenças respiratórias, quando o nosso corpo não consegue excretar CO2, não consegue excretar, o nosso pH tende a ficar mais ácido, porque há uma maior formação de ácidos dentro do corpo humano. E aí, lógico, se a gente não consegue excretar CO2, nós não conseguimos captar O2. E aí, quando o pH cai, o nosso corpo, isso principalmente por doenças respiratórias, é indicado que se o pH nosso está baixo, ou seja, está ácido, pode ser que nós não estamos conseguindo excretar CO2 e, consequentemente, não estamos conseguindo captar O2. Esse é um dado importante porque se eu tenho baixa de O2, automaticamente quem vai sofrer são os tecidos. Então esse efeito diz o seguinte, ou seja, se meu pH está ácido, as hemoglobinas liberam maior quantidade de oxigênio para os tecidos para tentar suprir essa falta de oxigênio normalmente relacionada às doenças respiratórias. E aí nós terminamos essa aula, uma videoaula que ajuda a complementar aquilo que é dado em sala de aula. A gente sempre fala que as videoaulas são apenas complementos, é uma maneira de um indivíduo
ter mais uma ferramenta de estudo para que ele consiga complementar os seus estudos que são dados tanto no anatômico quanto na sala de aula. Muito obrigado e até a próxima.